As profecias de Julius Streicher. Ele foi morto em 16 de outubro de 1946, aos 61 anos. Julgamento e execução. Julius Streicher foi condenado por crimes contra a humanidade nos tribunais de guerra de Nuremberg. Foi executado por enforcamento. Isso aconteceu em 16 de outubro de 1946, junto a outros réus condenados. Sabemos que houve profetas perversos, entre eles, vamos citar, por exemplo, Bilam. Também Julius Streicher fez profecias antes da abertura do alçapão, dizendo, primeiro, Heil Hitler, depois, Purim Fest, 1946, e por fim, os bolcheviques enforcaram-no um dia. Bom, a respeito do primeiro item, apenas palavras de um revoltado que odiava a humanidade, saudando outro também já morto. O item B, as palavras Purim Fest. Para entender as palavras finais de Streicher, vejamos o capítulo 9 de Esther, onde lemos: Disse o rei à rainha Esther: na cidade de Susã, mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Qual é, pois, a tua petição? E se te dará, ou o que é que desejas ainda se cumprirá? Então, disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã, segundo o édito de hoje, e dependurem na forca os 10 filhos de Ramã. Isso aí está em Esther 9, de 12 a 13. Bom, notemos que os 10 filhos de Ramã já tinham sido enforcados na véspera. Assim, o rei ao qual Esther se referia era o próprio Eterno. E o amanhã é o futuro vivido em Nuremberg e aquele que ainda está por vir. Quanto ao item C, as palavras, os bolcheviques enforcá-los-ão um dia. Devemos realmente nos preocupar. Hoje, os maiores inimigos de Israel são indivíduos de tendências esquerdistas, bolcheviques. Muitos deles, judeus, que apoiam os nossos inimigos, apoiam os que nos querem mortos e expulsos da santa terra de Israel, que nos foi dada pelo próprio Eterno. A nossa luta pela sobrevivência está apenas começando. Os condenados pelo Tribunal Militar Internacional à forca e enforcados foram Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernest Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl e Arthur Seyss-Inquart. Os condenados à forca, mas não enforcados, foram Martin Bormann, que foi condenado à revelia porque estava desaparecido, e Hermann Göring, que foi condenado à forca, mas suicidou-se com uma cápsula de cianureto antes da execução. Aqueles que foram enforcados foram exatamente 10. Bom, no livro de Esther existem, ao lado dos nomes dos filhos de Ramã, letras com tamanhos maiores do que as dos nomes deles, as quais são a letra Vav, a maioria dela, que é, aliás, a maior delas todas, né? Que é o 6, indicando o 6º milênio. Já as menores, dentre elas são Tav, que o valor numérico é 400, Shin, que o valor numérico é 300, e Zain, que o valor numérico é 7. Juntas formam 707, que é 400, mais 300, mais 7. Portanto, esses números significam ano 707 do 6º milênio. Em outras palavras, o ano judaico de 5.707, que corresponde a... sim, seu palpite está correto. 1946, ano da execução desses 10 criminosos de guerra nazistas. Note-se que o número original dos líderes nazistas a serem executados era de 12. No entanto, Bormann, desaparecido, depois do julgamento de Nuremberg, Hermann Göring cometeu suicídio. Portanto, o número se tornou 10, exatamente o pedido de Esther sendo atendido. Note-se também que, uma vez que o julgamento foi conduzido por um tribunal militar, o condenado deveria ter sido executado por um pelotão de fuzilamento. No entanto, o veredito do tribunal era morte por enforcamento. Exatamente o Eterno atendendo outro pedido de Esther. Indubitavelmente, a mão soberana de Deus orquestrou estes eventos. Aparentemente, o condenado Julius Streicher pôde ver essa mão de Deus.